E, ao mesmo tempo, que é localizada, né? A região. Dona Insama, que a gente não sabe se é dona mesmo, né? Mas Insama usa uma coisa potente, né? O pincel. Que é mais, o pincel é mais poderoso que a arma, né? Que a espada. Por isso que o Luffy é o inimigo natural, pô. É o Erase Aham. Erase no Mi. Não, mas, ó, isso aqui. Teve muita gente falando, tá? Eu não me aguentei, realmente eu fui ver algumas pessoas do Reddit falando. E, vamos lá. Vocês sabem que eu sou da turminha da simbologia, né? Vocês sabem que eu sou da turminha de simbologia, da teleosofia. E pra mim isso aqui é o exato golpe, exato, que o Mahakala usa. Mahakala. 16 balas, 16 flechas. Sim. Que é o mesmo golpe do Flamingo, né? O Doflamingo também fala sobre o negócio 16. Tem uma carta de tarô que o 16 é justamente a torre. Sim. Justamente que isso é uma coisa recorrente, né? E 16. Como é que fala? 16 flechas celestiais, uma coisa assim, né? Heavenly 16 arrows, uma coisa assim. aí tem os 16 Vajras, que são os raios. É o Uhum. golpe do Mahakala. Pra mim tá feito já. Sabe? A Insama tem fortes indícios de que seja uma brincadeira com Indra. O hinduísmo, olha aí, ó. Indra, ou Imperador de Jade para alguns do taoísmo, poderia ser o Imperador de Jade, que também tem todo aquele negócio do confucionismo, do taoísmo, quer dizer. E ele protegia todo e a tudo dos demônios, né? Mas aí quando ele percebeu, ele que tava fazendo o papel dos demônios. Ou, não sei, hein? Não sei, não sei. O Imperador de Jade, o primeiro Imperador de Jade, que é o Tirchen, eu acho que é. Ele muitas das vezes é comparado com a história do Gautama, assim. Só que a dele é um pouquinho mais assim, lutei com os demônios, mas enfim. Uhum. Isso aqui é um uou, sabe? Caramba, eu fiquei um pouco espantado. Achei o traço do Sabo bem bizarrão, né? Ele olhando pra cima assim. O Sabo, como o nome dele, ele não vai falecer, mas assim, ainda Pode ser. vai É. com certeza sofrer algum dano. Não é possível que não seja. Sim. É, não, porque assim. É porque o Gorosei vai comentar depois, né? Já comentou na real, né? Que. Por que eles acham que é infeliz? Será que é um golpe que, mesmo que é intangível pelas logias, consegue morrer também? Eles acham, putz, que pena, né? Mas é o destino dele, então talvez ele realmente tenha morrido. Pode Tipo ser. assim, não, a gente sabe que ele não vai morrer, porque Porque é One Piece. é bizarro. O Sabo tá nessa lenga-lenga de morrer e não morrer. Aí ele vai e. Gente! Eu encontrei uma. Aí ia ser muito pesado ele morrer nessa cena. Sim. Já é bizarro esse reino morrer, né? Todo mundo morrer. Que é o reino justamente que foi salvo. Nunca existir. Que é aquela Isso. coisa, pô, você apagou da história. É God Valley, né? Apagou da história e tal. Ter esse poder claramente é resultado de alguma coisa muito mais esotérica do que a gente já viu em One Piece. Que tá todo mundo falando que é Uranus. Dentro da lore de One Piece, tá todo mundo falando que é Uranus. Uranus, céu, Sim. veio do céu, extinguiu, tá? Uranus nunca foi mencionada na trama de One Piece, além de Uranus, né? Nunca teve outra coisa. Já tivemos Poseidon, já tivemos Pluton, e agora Uranus aparece. É porque a questão, assim, o Pluton, a gente sabe que é um navio que vai transportar, na verdade, né? Não é um navio de Meu guerra. objetivo A é Marinha a trata como navio de guerra, mas conquista! será que a intenção de fato é um navio de guerra? E o Poseidon não é uma arma também de destruição. No caso é a Shirahoshi, né? Ela tem uma questão de união, né? De transporte também. Os dois têm uma função de transporte, no final das contas. Aí Uranus não. Então, mas por que o Urano seria assim, então? Será que é pra acabar com os icebergs que estão no meio do caminho? É, então. Podia ser uma coisa assim, aquela arma que foi criada pra proteção, mas é usada de maneira. Foi monopolizada pelo Yin, né? Que é Digamos alguém que do século perdido. Isso, digamos que existiam três entidades
Uma delas era Hum, responsável por reunir os animais, a outra era responsável por transportar os animais e a outra era responsável para proteger os animais. E sim, pode essa ser. aí, é isso que eu comentei do Imperador de Jade, sabe? Ele tinha esse objetivo de proteger os animais. Mahakala tinha o objetivo de proteger Gautama, mas se perdeu. Se perdeu. E esse é o ponto que eu tô Uhum. comentando aqui, sabe? Que eu acho que o One Piece vai gradativamente comentar sobre isso também. A maneira como eu enxergo o mundo precisa funcionar sob minha custódia, porque eu estou certo, né? O Oda sempre fala que o regime correto é dos vencedores, né? Quem está registrando o regime vai dizer que o regime é o certo. Valeu pelo sub e alguém mais 777. Obrigado. Se Mas Insama for super OP, talvez ele consiga imbuir Haki no pode golpe. ser, pode ser. Mas Como se a for gente viu com o Uranus, Shanks, né? Uranus, assim, se Uranus for um objeto do século perdido, que, né, por favor, se não for, é bizarro se não for, né? Se Uranus é alguma coisa tão grande assim do século perdido, não importa Haki ou não, ela. Se as Sim. frutas, né? Não tem porquê. Se. Não, realmente, o Haki consegue reverter algo que é na tecnologia ancestral, que era super, super acima de todas. Não, eu acho que ela já é acima dessa tecnologia. Vai ver o Uranus é tipo um teleporte, assim, de energia. E daí ele tá usando pra transportar hack ou alguma energia, tipo os raios do Kizaru, sabe? Ah, não sei, hein? É porque, em tese, o próprio Enel pode fazer isso também, né? Pode Isso eu destruir, acho. tipo, E raios. pronto, você mencionou, né? Eu acho legal demais como o Skypiea, a cada momento que passa Skypiea é um proto One Piece, sabe? Cresce ainda mais o mítico de Skypiea, né? Você tinha um protótipo de Insama naquele momento. O Enel fazia uma coisa semelhante a isso. E que aqui agora nós temos o plantel verdadeiro. Eu acho isso muito interessante. Será que se a gente pegar a backstory do Enel também vai ser refletida para Insama? Porque, para quem não lembra, o Enel ele retirou suas asas porque Deus não precisa de asas. Só os anjos. Aí ele tirou as asas. E ele era dos Birkans. Os Birkans foram dizimados. Só ficou ele. Assume-se que foi ele que fez isso. Será que Emi-sama também não Uhum. tá com isso? É, Será? O Aizen comentou uma coisa que eu ia comentar mais cedo, que é qual a função do Buster Call quando você tem uma arma desse calibre, sabe? Porque, tipo assim, você pode fazer literalmente com que a nação não tenha existido com a força acima de qualquer defesa, né? Então, Uhum. qual a função do Buster Call, assim? Além de ser Eu, narrativamente narrativamente, eu não interessante, né? sei. Narrativamente, eu não sei. Não, Mas, narrativamente foi pra diplomaticamente, justamente pra diplomaticamente, ter essa raiva, né? De ter uma pessoas que fizeram aquilo, não um poder acima de todo mundo, sabe? olha o meu ponto. Em narrativa, não sei. Mas, em diplomacia, faria muito sentido você colocar um verdadeiro mal, assim, um mal tangível e plausível que acontece na mão do Estado, da Marinha, no Sim. caso, né? A Marinha tem esse poder. Já aconteceu. E você faz meio que uma manobra de registro histórico, dizendo que às vezes que isso aconteceu foi o Buster Call. E o Buster Call é uma notoriedade da Marinha. Existe e poucas vezes foi usada, mas é justamente um bode expiatório, né? É um véu de neblina, como é que é? Uma cortina de aço. É uma cortina de aço para o verdadeiro poder. Digamos que Pode ser. não é o interesse de deixar registrado que existe uma erradicação, porque vai que alguma pessoa vê. Acabamos de ter um registro agora que os marinheiros que estavam interceptando a chamada sabem que isso existe. Que minimamente o cara foi erradicado da transmissão. Aham. Então, tipo, ter essa chance de se perder é um risco a mais para Insama e todo mundo do governo mundial. Por isso que ter um Buster Call é interessante para você desviar as atenções ao verdadeiro poder absoluto, né? Essa é a minha pensão, esse é o meu pensamento. É, assim, eu acho que pode ser um erro, digamos assim, um erro no sentido de que o outro quer esconder as coisas e acaba que, sabe, tipo assim, não tinha hack antes, sabe? Quando podia ter. O Cypher 9 não tinha porque não ter hack, sabe? Então ele escondeu usando aquele negócio lá, né? Aquelas técnicas de endurecer o corpo, de Zoro, o Madara, Moonwalk, Shiryu. né? Assim, que é tipo um proto-hack também, né? Então, talvez o Buster Call também seja uma forma.
de esconder isso no final das contas. Tipo, ele tinha esse plano final, mas tinha que ter uma solução mais cedo, sabe? Mas eu acho. Tudo bem. Mas o meu ponto, pra mim, é bem É, sólido. eu acho que também faz sentido ser um poder que não é tão, assim, vamos usar aqui, sabe? Tem que ter, talvez tenha anos de recarga, sabe? Uma coisa assim. E como tá num processo que a gente entendeu aí que o Win, ele, ele tá numa questão de limpeza, né? Que eles falam de regular o mundo, né? Matar algumas pessoas que representam a luz, algumas pessoas que representam a escuridão, né? Que é Barba Negra. Então talvez esses reinos que sejam destruídos sejam uma forma. Seja essa limpeza de energia, de balanceamento que tem que acontecer a cada tanto tempo, sabe? Então essa Não, energia foi não, não, não. necessária. Não, não. Acho que não. Sabe por quê? Porque o Sábio falou: existia uma pessoa no trono vazio. Morreu. Né? Acionou Uranus, Não, entre aspas. mas não foi Oi? isso. Tanto que o Gorosei fala mais cedo, que coincidência que ele tá lá, sabe? Tipo, ele Não. realmente é um homem sem sorte. Foi coincidência. Não, não Pode é ver mais. coincidência, não. Peraí, deixa eu ver. Foi coincidência, foi coincidência. Chat, não foi coincidência? Ele fala mais cedo. Tipo assim, eles ficaram surpresos de saber que o. Surpresa entre aspas, né? Ficaram surpresos de saber que o Sabo tava lá. Só que faz sentido porque é um dos reinos que tá sob a jurisdição dos revolucionários, né? Que se revolucionou lá, que teve a revolução. Eles falaram, entendi, então realmente é um homem sem sorte. Aí falou, não, esse é o destino. Então o Sabo tá lá foi coincidência. O motivo realmente foi eles terem a revolução e tomado os poderes dos reis lá, do rei e da princesa. E o Sabo tá lá foi só uma consequência da coincidência, basicamente. Eu acho que não. Eu ainda acho que não. Eu acho que Ensamar deve ter um poder muito instantâneo. Sinceramente. No momento que foi mencionado, acabam as situações. Não é muito rotineiro o roteiro funcionar na hora que ele comenta isso? Então, mas essa é a Porque questão, né? essa Volta, coincidência e volta a página destino. lá, volta a página do vocês comentando. Tá aqui Eles já. comentam onde é que ele está. Então, onde é que ele está? Ele está no reino de. Acima dessa página. Ele está no reino de Lucia. Aí tem as exclamações, né? Tipo, surpresa. Aí eles falam, olha, realmente, que coincidência. Então, tipo assim, pode ser uma coincidência pra eles, mas você tá falando que o Win sabia disso já. E como eles falam do destino, talvez realmente seja uma questão que o Win tem esse poder de manipular as coisas pra realmente coincidir de erradicar duas questões ao mesmo tempo, sabe? Mas. Lulúcia, justo agora. Uhum, Justo agora. Não sei se a tradução correta seria essa, né? É um dos países uhum. recentes da Revolução das 8 Nações. Um esconderijo perfeito para o sábio. Que homem azarado. Não, isso é o destino. Sim, então, pra mim foi coincidência, mas como eles falam de destino, talvez realmente eles entendam que existe um poder acima disso. Mas essa questão de recarga demorada, para mim, não faz sentido. Você gastaria um poder desse para um país como Lulúcia? Devem ter lugares mais estratégicos, como o Ano, que... Então, mas eu acho que essa recarga não é só de um golpe, não é só de você usar uma vez, assim. É ter esse poder resguardado por, tipo, usar, sei lá, 5 vezes, digamos assim, numa lógica mínima. E ela tem uma função não só de acabar com os grupos adversários, mas também de uma limpeza que eles acham que é necessário pra manter o balanço do mundo, sabe? Que Eu essa é a função do ainda Win. acho, eu entendo seu ponto, mas eu ainda acho que faz mais sentido a menção de que não está perfeitamente como está nos tronos, porque, vamos dizer assim, o Luffy, o Ano, né, que o próprio Aizen comentou, o Ano teve essa revolução, o Kaido caiu e o Aramaki não conseguiu fazer isso. Logo, É. Insama Mas o poderia, caso. Insama poderia É, muito bem, em uma semana, né, ver que tava todo mundo interceptado, doente, tava todo mundo repousando. Ela podia muito bem usar Uranus e explodir o Ano, de cima para baixo. sim. Mas aí, quando ela é questionada, a existência dela é percebida, que foi o que o Sabo trouxe aqui, acabou. Sabe, Então. faz mais sentido pra mim, porque se ela tivesse como interceptar o avanço de senhores como o Nika, o Nika existe. O Luffy tá com cartaz ali, ó. O Nika existe. Era pra ela dar uma varinha de Uhum. condão e explodir. Porque Mas o tipo, Luffy não parece sabe que ela um existe, pouco. sabe? O Luffy não sabe que ela Parece um existe. pouco exagerado eles terem destruído esse reino especificamente só pelos eles terem uma revolução. Sendo que a gente sabe que revoluções acontecem.
Tem Sim, países que teve revolução, ilhas que teve. isso. Justamente o papel dos revolucionários existir é porque existe. Tem revolução. É. Por isso que eu acho que foi por isso que eu acho que foi a menção de que Então, existe em Samar. então, acho que dá pra supor que, tipo assim, eles fizeram um mapa, assim, sei lá. Quais são os reinos que vão ser destruídos? Aí tava Lúcia lá. Por alguma razão tava Lúcia. Beleza. Aí depois o Saba foi pra lá, só que, tipo, a Yin já sabia que ele ia estar lá. E a razão dela destruir, na verdade, não só foi a revolução, ou nem foi a revolução, foi o Saba tá lá só. Só que pra Pode ser. os. Então, para os Goroseis, eles não imaginavam que fosse isso, eles imaginavam que fosse uma razão que ela soubesse, assim, porque ela é a força Aham. que conhece as razões do mundo, né, assim. Ela Diga- entende isso. digamos que Insama não fala e a Sim, maneira comunicou para os Gorosei que ia ter a erradicação de Lelouch e eles sim, assumem que isso é um destino, mas ela sabe que foi por causa do Saba, né? Acredito que sim, seja isso que você acabou de dizer, né? sim. Faz sentido. Faz sentido. Eu prefiro assim, porque se ela tivesse assim, olha, que uma revolução está acontecendo, essa revolução é perigosa, nós precisamos erradicar isso. Eu acho que isso seria enfraquecedor pro roteiro de One Piece, porque já houveram revoluções gritantíssimas que ela não teve essa intervenção. Aham. E, tipo, o Clover mesmo foi Buster Call, todo aquele negócio. Mas, assim, outras É, revoluções existiram e outras revoluções foram enormes. O próprio ano que a gente acabou de ver. a gente Então, tem que a gente tem que entender qual é a função desse poder, porque eles sabem que os revolucionários estão no Kamabaka. Por que eles não lançam o por que raio, não então, lança lá? lá? Ou Exatamente. em qualquer lugar, né? Exatamente. Por isso que eu acho que mencionou que Insama existe. Tá todo mundo comentando que o Sabo não usou um criptografado, né, um dedemouse criptografado, Sim. para Avisar. que as pessoas que interceptarem o sinal, né, grampearem o sinal, também soubessem que isso existisse. Mas eu tô sinceramente aceitando o fato também de que o Sabo é o primeiro revolucionário que sabe disso. Sim, Eu tô aceitando esse fato também, que é o primeiro cara dos revolucionários que viu que isso existe. Porque a gente como é espectador, a gente obviamente tem uma lente que não invade os personagens, né, os personagens. E assim, One Piece é cheio de personagem que não explica o que tem na cabeça, né? Só segue o fluxo. A Robin mesmo tem muitas informações do mundo, ela não fala. Aí a gente também tá assumindo que os revolucionários são, nossa, tem tudo desenhado na cabeça, tá perfeitamente assim, ah não, Insama, Gorosei, Almirante, Almirante. Mas talvez eles não saibam que Insama existe. sim, sim. Entendeu? Eu imagino que não, de fato. Então fica nessa coisa assim, ó, mencionou que o trono tem alguém, explodiu. Talvez o Zebek tenha rodado por causa dessa. Talvez o Zebek tenha rodado por causa dessa. Sim. Provável. O que a gente pode imaginar também é que a Inha ela tem algum tipo de objeto mágico, né, digamos assim. Que ela consegue, tipo assim, coloca o nome de alguém lá, tipo um Vivicard, assim, e ela consegue ver onde essa pessoa tá, sabe? Hum. Uhum. Tipo assim, o Vivicard a gente não entende bem de onde é que veio, né? Então pode ser que realmente uma tecnologia que o que precede ela, né, o que foi feito antes dela, talvez seja uma coisa mais impactante, assim, de você conseguir saber a localização de todo mundo, sabe? Porque o Win talvez seja isso, ele tem uma coisa do século perdido que ele consegue meio que entender onde é que tá todo mundo. Então ele soube que o Sabo tava lá e já mandou o raio pra destruir. Pra mim, tipo assim, a gente realmente faz sentido, os únicos que sabem, né, da existência da Yin, do Yin no caso, sejam os revolucionários, né? Porque eles têm uma função de antagonizarem justamente a força maior, né? Não Uhum. só os inimigos mais visíveis, né? Mas eles não saberem também faz sentido, assim, porque. Isso não foi meio forçado, não. O cara mais misterioso de One Piece, que seria Insama, se deu a chance de ser visto pelo Sabo. Nós não sabemos como isso ocorreu. Pode ter sido até um engano do Sabo. Lembra daquele otário? Aquele príncipe otário? Eu vou sentar na É, sua cadeira. o Do irmão nada, do. isso ia ser um quebra-clima absurdo, né? É o irmão do Sabo, né? Pior que é, né? Pior que pro Realize ele é. Ele, ele senta no trono. Aí o Sabo, meu Deus, gente, tinha uma pessoa lá. Aí o Isama pensa que, caramba, oh não. Isso ia ser um quebra-clima absurdo, Guintama da vida. Mas, um engano é um engano, né? Lembra daquela teoria que todo mundo tem na cabeça, assim, o Barba Branca, né? E aí, você foi pra o ano, né? Fui. E aí, como é que tá o Oden? Tá show, pô. Bebi altas, passei altas noites com o Oden lá, beleza.
o Oden pro Yamato. O Oden era o Yamato, mas assim, o Ace não sabia que existia esse outro Oden. Aí, Aham. aí o Barba Branca, pô, beleza, então, show. Seria incrível, né? Então, o Insama, todo esse plot, assim, eu não sei como. Eu não vou assumir também essa teoria, é ridícula, né? Mas, assim, eu não sei como o Insama foi detectado pelo Sabo. Se a gente tá usando esse negócio de que o Insama também tem meio que um destinozinho pra frente, né? Um haki da observação do futuro, né? Vamos dizer assim. Uhum. Tem uns 2 anos na frente, assim, de haki da observação, beleza. Hipoteticamente, né? Pode Eu ser, jogando aqui pode pra ser. cima. Aí ela saber que o Sabo a viu, ela deveria ter feito uma coisa anterior, né? Ao invés de fazer isso É, agora. sim. Mas ainda precisamos ter alguma confirmação de como ele viu alguém no trono, né? É porque a gente sabe que ela Subversão da sentou, Divina né? Comédia, né? A gente sabe ela sentou lá, né? Por alguma razão. Faz parte do ritual sentar lá. Porque a gente também tem que lembrar que esse ser que é Insama possui braços, pernas, uma compostura humanoide. Ela pegou imagens e usou adagas, né? Facas curtas. Aham. Encelou. Ainda possui algumas características humanas que, se ela tivesse uma onipotência, digamos assim, sabe, ela não precisaria. Mas alguns costumes ela ainda tem. E esses costumes podem passar desapercebidos por ela, porque ela deve ter aí uns 800 anos, né? Então, Sim. sei lá, talvez só quem tenha conhecimento da existência dela seja os Gorosei, Zebek, que rodou, e o Sabo, agora, sabe? Pode ser. Porque ele nem sequer chamou Insama, né? Ele falou, existia uma pessoa no trono. Eu vi. Ele nem chegou a dizer o nome Insama. Se ele dissesse o nome Insama e tivesse explodido Lúcia, todo o meu argumento seria em vão. Porque agora todos os revolucionários deveriam rodar também. E quem interceptou os revolucionários? Né? Todo mundo que soubesse o nome Im era deletado. Mas não foi o caso. Não trouxe ainda. É, talvez o Doflamingo saiba, né? Porque ele tá sendo um alvo de assassinato pelo. Mas é porque ele é Terambito. Aí eu acho que o Terambito talvez, assim, Não, sabe? mas ele sabe o poder. Ele fala, né, do tesouro dos Fala, mas é Cenobitas. porque ele. Então, mas é porque ele já foi Terambito. Talvez. Sim, ele sabe disso. Isso. Talvez seja o conhecimento que todos os Cenobitas Uhum. saibam, assim. Porque E não é a uma gente ameaça, vamos imagina. dizer assim, e não é uma ameaça pra Insama. Talvez Sim, seja até então. uma devoção dela, não. Realmente todos eles podem saber de mim, então. Eles não vão se comunicar mesmo com os réis mortais, eles odeiam os réis mortais. Nunca aconteceu em 800 anos, por que Sim. eles vão falar agora, sabe? Assim, a gente tá levando em conta que só essas pessoas sabem, mas tem uma mulher que fala com ele, né? Fala, Insamas, estão chamando você, uma coisa assim. Tem uma mage lá, alguém que cuida dele, Então, mas sabe? aí também a gente já tá assumindo qual é o papel dessa e tal, né? Mas pode ser justamente ter um bito. O Shanks fala com os Gorosei, o Shanks também deve saber, mas ele não é uma ameaça. Sim, sim. Sabe? Todo aquele negócio assim, o importante é ter uma ameaça. É, mas eu acho que o do Flamengo também sabe, porque ele sabe de alguma coisa que essa coisa acarreta em ele ser morto com uma queima de arquivo, né? Queima de Inclusive era isso arquivo. que fazia ele manipular, né? Tipo, ele tirou a recompensa que ele tinha lá como Shichibukai, né? Ele retificou do cargo de Shichibukai, mas era só uma fajuta que ele fez lá, só um plano dele lá. E isso tinha a ver com esse conhecimento que ele tinha, então esse conhecimento dá um poder a ele, sabe? Então talvez seja o próprio Win, sabe? O próprio Win seja a arma, o tesouro que eles têm. Sim, sim, pode ser, pode ser. Por que não, né? Por que não? Sim. Ah, a não ser que Sabo tenha morrido aí, então o Luffy teria um motivo, né, direto. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Gente, o Aizen perguntou: quem que você acha que vai ser. Quem vai derrotar Insama, né? Primeiro que eu não sei o que é derrotar, né? Aham. Tá tão flutuante ainda, objetivos, o Over gosta de usar um endgame, né? Tá tão flutuante ainda esse termo endgame, ou o objetivo em si, e não sei o que é derrotar. Do nada, pode parecer que o Barba Negra explica assim: Luffy, a gente precisa unir forças. Você me odeia, eu te odeio, mas é Insama é contra a gente e a gente contra Insama. Ponto, ponto. Akainu, conosco, conosco. Pronto, vai os três, pode ser. Enfia essa bodega no meio aí, ninguém sabe.
Ou tá muito flutuante ainda, Sim. tá em ideias sem elaboração. O Oda pode se inspirar em N guerras do Mahabharata que eu tenho aqui na minha cabeça que pode acontecer, mas não sei exatamente. Eu penso muito que ele vai usar do Sri Lanka, porque vai bater na tecla do Hanuman. Mas vai que não. Vai que não. É, porque, Porque, por exemplo, aqui, ó. Vocês ouviram primeiro aqui, tá? Sri Lanka tinha uma prisão que aprisionou a mulher de Rama, do Ramayana. E existia um mal anterior que o fez isso. Rama foi buscar a sua esposa e conseguiu. Vai que One Piece é justamente em Samar essa esposa. Vocês ouviram primeiro aqui o Mahabharata, tá? E existia um mal que precisava ser erradicado para que assim o mundo voltasse em harmonia. O mal continua aí e ela assume que são as pessoas e o seu amado nunca chegou a resgatá-la mais uma vez. Por isso que ela fica só em Marijoy. E esse prometido ainda não veio. Aí quando vê do nada, esse prometido é o Nika, sabe? Enfim, vocês ouviram primeiro aqui, tá? O Hanuman não é o Rama, tá? O Hanuman é um, o Rama é outro. Mas eu só tô comentando aqui que o Oda pode seguir essa história. Aqui vocês ouviram primeiro, pronto. Se isso acontecer, ó, 2030 vocês me cobram, tá? é, eu acho que o Win, ele tem uma função de filosofar, sabe, em relação a como manter o balanço do mundo, essas questões que, tipo, a gente tem que usar o poder justamente pra manter a ordem e tal. Então, o confronto que vai ser mais de ideologias do que de físico, sabe. Porque tem que ter um confronto, né, porque ela representa um poder, ele ou ela representa um poder muito acima de tudo, assim, sabe. Então, tem que ter algum confronto, nem que seja de ideologias. Porque no final das contas a gente sabe que o Barba Negra é realmente é o vilão final, assim. Será? Mesmo que não, porque a gente Você, entende você, você acreditaria que Kaguya era a vilã final de Naruto? tem isso, né. Não, eu não acho que o Barba Negra não seja o vilão final, também não acho que seja. Mas o plot de One Piece tá ficando muito grande, sabe, pro Luffy. Aham. Sim, Por isso que eu acho que vai ser uma coisa mais ritualística. O rapaz comentou assim, não vai ser um X1, eu acho que vai ser justamente uma coisa mais ritualística. Tudo se encaixando pra virar a chave, entende? sim, sim. É, a gente tá percebendo que o One Piece tá tomando um rumo muito, como tu falou, né, religioso, assim, né, de envolver mitologias e religiões. Então talvez o final envolva muito mais essa questão aí do Hanuman e tal. O próprio Luffy Uma, virou o Hanuman. uma visão mais demiurga. Aham. Se One Piece do nada meter um Magi demiurgo, top 1. Se o Oda fizer a história de Jade, né, do Imperador de Jade e tal, e continuando assim, eu realmente tô maluco, né? Vocês sabem que eu sou religioso. Então, pra mim, se o One Piece seguir essa risca, vai ser maravilhoso. Mas eu tô com medo do Vegapunk, né? Que o Vegapunk, ciência. Eu vou injetar aqui em Aham. você. Eu vi o que Shingeki fez, né? Shingeki era religioso, do nada virou ciência. Uma merda. Eu sempre aquele pezinho atrás, né? Mas enfim, gente, vamos continuar, né? Porque não acabou o capítulo aqui. Impressionantemente não acabou o capítulo aqui.